Fala pessoal, sejam bem-vindos! Começando mais um vídeo recheado de informações importantíssimas. Mas antes, inscreva-se agora mesmo no canal, deixe o seu like e compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas. Assim você vai estar me ajudando demais. Giro na tela e notícias a seguir. PF acusa Bolsonaro de planejar, dirigir e executar suposto golpe. Relatório da PF menciona o ex-presidente 658 vezes. Nesta terça-feira, 26, o Supremo Tribunal Federal tornou público um relatório da Polícia Federal que detalha acusações contra o ex-presidente Jair Bolsonaro e 36 investigados. O documento, com 878 páginas, reúne evidências sobre um suposto plano para um golpe de Estado. Bolsonaro é citado em 8 páginas do material. Conforme apresentado, os elementos acostados nos outros evidenciaram a atuação de uma organização criminosa que, desde o ano de 2019, começou a desenvolver ações voltadas a desestabilizar o Estado Democrático de Direito, com o fim de obtenção de vantagem consistente em tentar manter o então presidente da República, Jair Bolsonaro, no poder, a partir da consumação de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito, restringindo o exercício do poder judiciário e impedindo a posse do então presidente da República eleito, diz a conclusão da PF. No documento, o nome de Bolsonaro é mencionado 658 vezes, incluindo registros em capturas de tela e links de reportagens citados pela investigação. A PF afirma que o ex-presidente tinha conhecimento e participou ativamente das ações planejadas pelo grupo investigado. O relatório descreve como o grupo teria se organizado para impedir a eleição e, posteriormente, a posse de Luiz Inácio Lula da Silva. O relatório cita o ex-presidente já no início, destacando a formação de uma organização criminosa que teria como objetivo mantê-lo no poder por meio de ações que violariam o Estado Democrático de Direito. Haja criatividade para essa PF do Moraes. O relatório final da Polícia Federal afirma que a investigação colheu provas que indicam que Jair Bolsonaro estava ciente dos planos para matar Lula, Alckmin e o ministro Alexandre de Moraes do STF. Abre aspas. Há também nos autos relevantes e robustos elementos de prova que demonstram que o planejamento e o andamento dos atos eram reportados a Jair Bolsonaro diretamente ou por intermédio de Mauro Cid. As evidências colhidas, tais como os registros de entrada e saída de visitantes do Palácio da Alvorada, conteúdo de diálogos entre interlocutores de seu núcleo próximo, datas e locais de reuniões, indicam que Jair Bolsonaro tinha pleno conhecimento do planejamento operacional, bem como das ações clandestinas praticadas sob o codinome Copa 2022. Fecho aspas aqui para um trecho do relatório, Piotr, que você também deve ter se debruçado aí na tarde de hoje. Não deu para completar porque realmente é muito extenso, são quase 900 páginas, mas a gente percebe que tudo indica ali a tentativa desse relatório de apontar que Jair Bolsonaro sabia do suposto plano de golpe de Estado, inclusive com o plano para matar, assassinar ali Lula, Alckmin e Alexandre de Moraes. Paula, eu li boa parte, sim, do relatório, mas chama atenção por vários aspectos. Primeiramente, se o presidente da República tivesse toda essa ciência, com o poder que um presidente da República tem, até por ser o comandante em chefe das Forças Armadas, o indício não consegue se justificar. Porque, parou nisso, terminamos com uma operação em que um dos possíveis, digamos, agentes que poderia levar a cabo a tentativa de assassinar os recém-eleitos presidente e vice-presidente não foi porque perdeu um táxi. Então, quer dizer, eu tenho o presidente da República envolvido, comandante em chefe das Forças Armadas, obviamente com todo o poder executivo que tem, e a razão que parou foi isso. Então, quer dizer, quando se fala em indício, e claro que a Polícia Federal sabe disso, os técnicos da Polícia Federal conhecem o significado de indício, sobretudo usado no jargão policial. Indício não é só um sinal, indício precisa vir acompanhado de várias coisas. E, claro, a plausibilidade daquilo. Se não é plausível, pode ser simplesmente uma conversa. E esta conversa, digamos, por mais hedionda ou absurda que seja, ela precisa ter também conexão com fatos para que aquilo seja, de fato, uma ameaça.
Tudo indica, e acho que o Silvio fez menção disso há pouco aqui, era uma conversa, até o momento de amalucados, que não teve nenhum esteio governamental plausível para ir adiante. E aí você começa a ter essas ideias mais fictícias. Indício não é algo fictício. Indício precisa ter, digamos, plausibilidade, ou seja, ele está conectado a uma série de coisas. Pessoas foram ao palácio no tal dia. Tá, espera um pouquinho, está esperando que o palácio não receba pessoas. Que o presidente teria sido avisado. Tá, teria sido avisado do quê? Eu tenho uma frase do presidente também, que foram divulgadas, uma das que foram divulgadas, uma delas diz assim, 4 linhas... outro dizendo, para o presidente com esse negócio de 4 linhas e um palavrão, ou seja, de um desses oficiais aí reclamando de que o presidente não tomava. Quer dizer, ouviu isso, ouviu por um ouvido e saiu pelo outro. Porque eu estou falando de um presidente da República que é o chefe do executivo mais poderoso do país. E se ele é o chefe mais poderoso do executivo do país e a gente não viu nada acontecer e o sujeito perdeu o táxi, quer dizer, que tipo de plano é esse com capacidade de ir adiante, que é o mínimo que exige a lei para começar a ser considerado algo grave? E nem isso aconteceu. Então eu preciso de elementos mais robustos. A polícia usa essa expressão de elementos robustos. Tá, mas o que eu vi ali não dá para chamar de elemento robusto. Mas o problema não é a apuração da Polícia Federal. O problema é como a apuração da Polícia Federal está acontecendo nesses últimos tempos. E o problema também não é nem como a apuração da polícia se dá nesses tempos. É como, por exemplo, o Ministério Público reage diante de coisas que vêm da Polícia Federal. De como o Supremo reage com julgamentos acerca de investigações da Polícia Federal. Tudo isso está fora da lógica do próprio Supremo, da Polícia Federal e do Ministério Público. Este é o ponto, ou seja, então qualquer coisa pode ser gigante ou nada, dependendo da capa do processo. E aí acabou o país. Se a capa do processo for dirigir um processo, bom, para que sistema judiciário? Deixa eu voltar com o Silvio novamente. Daqui a pouquinho a gente vai trazer a declaração de Jair Bolsonaro, ele que se pronunciou pela primeira vez a respeito desse inquérito, desse indiciamento, Silvio. Mas só para trazer aqui mais detalhamento sobre esse relatório da Polícia Federal, aspas aqui, segundo a PF, concluiu que as provas do inquérito sobre a tentativa de golpe de Estado gestada no governo Jair Bolsonaro demonstram de forma inequívoca, palavras aqui do relatório, que o ex-presidente, aspas novamente, atuou, planejou e teve o domínio de forma direta e efetiva dos atos executórios realizados pela organização criminosa que objetivava a concretização de um golpe de Estado e da abolição do Estado Democrático de Direito. Fecho aspas, e aí, segundo os investigadores, nessa conclusão, eles dizem que o suposto golpe não se consumou em razão, aspas, de circunstâncias alheias à vontade de Jair Bolsonaro, que conclui esse relatório da PF, Silvio. Tá, vamos lá, Paula. Eu vou tratar aqui de 2 pontos. O primeiro, esse que você acaba de ler. Não há prova de que foi gestado no governo Jair Bolsonaro. É isso que as 884 páginas não conseguem concluir, de que aquilo foi gestado, de que havia o controle da ação. Essa teoria do domínio do fato, que está sendo empregada agora, ela é de 1930 e também foi muito utilizada na época da discussão da ação penal 470, a ação do mensalão, um julgamento o mais longo da história do judiciário brasileiro, da Suprema Corte, que aconteceu em 2012. A teoria do domínio do fato, ela exige o controle da ação. Não há provas de que o presidente da República, à época, ou mesmo depois, tenha controle dessa ação. Não há materialidade. Eles só conseguem chegar no que eles chamam de uma minuta de golpe. Ou seja, alguém teve a feliz ideia de imprimir um plano de assassinato dentro do Palácio do Planalto. Parece filme B, né? Parece série ruim na televisão, aliás. Mas, enfim, é onde eles conseguem chegar. E o outro ponto é o ponto político que eu queria tratar, porque eu acho que algumas linhas estão sendo cruzadas. A gente já viu muita coisa acontecer em Brasília. A gente já viu o mensalão, já que eu acabei de falar da ação penal 470. Ele é de 5 de junho de 2005, numa capa da Folha de São Paulo. O governo Lula pagava mensalão. Uma reportagem da jornalista da época da Folha de São Paulo, Renata Lopretti, uma entrevista com Roberto Jefferson. Aquilo dá origem
há uma verdadeira hecatombe no Brasil. Brasília pega fogo. Mas, em algum momento, os adultos ficam sozinhos na sala. E a gente percebe que alguém ali falou o que é que vai ser dessa democracia daqui para frente se o presidente Lula sofrer um impeachment. Por exemplo, claro, os dois grandes atores ali eram Márcio Tomás Bastos, então ministro da Justiça, advogado criminalista, e Fernando Henrique Cardoso, também com a participação de Jorge Bornhausen, na época presidente do PFL, que virou DEM, que hoje é qualquer coisa. O outro cenário que eu queria lembrar é de maio de 2016, se alguém tiver com o Google na frente, pesquisa. Eu acho que é dia 23 de maio de 2016. Quando o Romero Jucá, a Folha de São Paulo, publica aquele diálogo do Romero Jucá com o Sérgio Machado da Transpetro, que ele diz, é preciso estancar a sangria, com o Supremo, com tudo. Sempre há construções, é aí que eu quero chegar. Sempre há construções. Nós estamos assistindo um momento na nossa vida política de Brasília, e afirmo isso sem nenhum receio, que não há adultos na sala. As pessoas estão cruzando linhas, inventando coisas e avançando contra o que um dia pode ser pior. Porque a nossa democracia pode estar em risco, a democracia constitucional. Nós devemos defender a Constituição até o fim. Estávamos aqui entrevistando o deputado Marcel Van Hatten. Não pode tentar indiciar ou prender um deputado pelo que ele fala na tribuna. Isso é inadmissível no Brasil. É por isso, talvez, o desabafo desta hora e necessário. Deixa eu rodar para ouvir a Ana mais uma vez, Ana, sobre esse relatório dos pontos que te chamaram a atenção. Deixa eu só... Silvio, 23 de maio de 2016, a data. Você tinha falado sobre do Romero Jucá. Tá certinho. Tô chutando. Não, tá certinho. 23 de maio, tá aí. Ana. Eu tenho medo do Silvio, tá? Quero deixar registrado aqui que o meu medo público da enciclopédia que tem dentro da cabeça do Silvio. Paula, os comentários do Piotr e do Silvio foram absolutamente perfeitos, cheios de detalhes, então eu tenho pouquíssimo a acrescentar. A única coisa que eu vou acrescentar, eu vou seguir fazendo a minha pergunta ao presidente da OAB, o senhor Beto Simonetti, o que ele acha do plano para sair matando todo mundo e no meio desse todo mundo tem também o nome do ministro Alexandre de Moraes. E aí eu queria perguntar ao senhor Beto Simonetti o que ele acha do ministro Alexandre de Moraes ser a vítima e agora também o julgador, o juiz do caso. Eu gostaria de saber o que ele pensa dessa, como ele disse ontem mesmo, prerrogativa, né? Se isso é normal numa república saudável, se isso está dentro do processo legal da nossa Constituição, porque o senhor Beto Simonetti parece que ele escolhe muito, né, os momentos para falar certas coisas e ele não olha para, de fato, o que acontece, como a nossa Constituição vem sendo vilipendiada. Então, queria aqui honestamente perguntar, senhor Beto Simonetti, doutor Simonetti, presidente da OAB, o que o senhor acha disso, o que está estabelecido nas nossas leis e o que o senhor acha do ministro Alexandre de Moraes ser a suposta vítima e agora também ser o juiz do caso? Bom, Piotr, antes de te ouvir, deixa eu trazer aqui a declaração do ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi citado 535 vezes nesse relatório de 884 páginas da Polícia Federal. Ontem, em Brasília, Jair Bolsonaro se pronunciou, então, pela primeira vez sobre o indiciamento no caso da suposta tentativa de golpe de Estado. O ex-presidente classificou as acusações como absurdo. Os inquéritos, ninguém tem dúvida, até pelos áudios vazados do Tagliaferro com Ailton Vieira, que o processo todo é conduzido, é alterado o tempo todo. Inclusive tem um grau de sigilo mais alto possível para exatamente ser alterado a maneira que convém ao encarregado do inquérito. Nem vou falar que vocês estão cansados de saber que o inquérito não tem a participação do Ministério Público, a mesma pessoa faz tudo. E no final dá o relatório e vota para condenar quem quer que seja ainda. Golpe de Estado é uma coisa séria. Como disse agora há pouco o presidente Temer,
tem que estar envolvido todas as Forças Armadas, senão não existe golpe. Ninguém vai dar golpe com o general da reserva e mais meia dúzia de oficiais. É um absurdo o que está falando. Jair Bolsonaro também negou ter participação em algum plano para permanecer no poder. Da minha parte, nunca houve discussão de golpe. Se alguém viesse discutir golpe comigo, eu ia falar, tá tudo bem, e o after day? E o dia seguinte, como é que fica? Como é que fica o mundo perante a nós? A palavra golpe nunca esteve no meu dicionário. Ao negar a suposta trama de um golpe de Estado, Bolsonaro afirmou que o estado de sítio chegou a ser estudado depois de o PL ser multado em 22 milhões de reais por contestar a segurança das urnas e o resultado das eleições de 2022. No entanto, o ex-presidente destacou que essa possibilidade foi descartada. Na coletiva, o ex-presidente sugeriu aos jornalistas e à população que solicitem, por meio de lei de acesso à informação, os detalhes de um inquérito que trata da suposta invasão aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral em 2018. A Oeste já acionou a Lei de Acesso à Informação. Eu não vou ser esse criminoso de falar para você que está lá dentro. Mas realmente, não é preocupante, é horripilante o que está nesse inquérito. 3 páginas deles apenas interessam. Só 3. Tenho aqui decorado na minha cabeça, mas não posso falar. Tem de vista ele ser confidencial. E ali, esse inquérito de 2018, as eleições de 2018 e não de 2022, bota um ponto final na confiabilidade ou não do nosso sistema eleitoral, que eu peço a vocês da imprensa. A imprensa, para o meu advogado, é outro assunto. Via Lai, peçam esse inquérito 1361/2018. Se conseguirem, só ligar para mim que eu digo a página para você descobrir algo que é inacreditável. Para o meu advogado, eu solicito a ele, porque quem decide dá página a ele, que peticione também o senhor Alexandre de Moraes, para que nós possamos ter acesso a esse inquérito, para que possamos esclarecer as eleições de 22 via 2018. Isso é fundamental. Tem gente que tem dúvidas, tá? E nós podemos dissipar essas dúvidas com um documento oficial produzido pelo próprio TSE. Bom, Silvio, deixa eu só registrar aqui mais uma vez que a Oeste já acionou a Lei de Acesso à Informação, pediu acesso a esse processo 1361 de 2018, que o ex-presidente Jair Bolsonaro faz referência. Vamos aguardar. E, Silvio, ele também questionou a parcialidade do ministro Alexandre de Moraes na condução desses inquéritos e admitiu ali que uma discussão sobre estado de sítio foi ventilada ainda no seu governo. Não é a primeira vez que ele admite a discussão. Inclusive, é um instituto que está previsto na Constituição Federal, ele já falou isso algumas vezes, né? Sempre foi discutido dentro ali das 4 linhas e essa possibilidade foi aventada depois do PL, o partido do Jair Bolsonaro, ser multado em 22 milhões de reais quando questionou o TSE, o Tribunal Superior Eleitoral, sobre as urnas eletrônicas. Foi um questionamento, recebeu uma multa. Pois bem, Paula, olha, eu não vou falar sobre o teor desse inquérito, eu não conheço esse inquérito. A nossa reportagem faz jornalismo, é o que a gente pratica na Revista Oeste. Então nós solicitamos, com base na Lei de Acesso à Informação, e se for concedida a informação, nós vamos prestar contas para o nosso público, para os nossos telespectadores, para os nossos leitores. Ponto. Então eu não vou entrar no mérito daquilo que eu não sei. O fato do presidente Jair Bolsonaro falar em estado de sítio, eu reparei agora há pouco, uma jornalista publicou, inclusive nas redes sociais dela, que falar em estado de sítio é golpe. Bom, então o presidente Michel Temer aventou um golpe. Então, em outros momentos da nossa democracia constitucional, flertamos com golpe? É claro que não. O que acontece é uma perseguição. E a mídia tradicional, parte dessa mídia tradicional, eu diria que majoritária, quer ver o presidente Jair Bolsonaro preso, independentemente de ter uma justificativa plausível para tal. O que eu estou defendendo aqui, por exemplo, é a legalidade, é o direito constitucional. Por quê? O que vale para um vai valer para o outro lá na frente.
É preciso colocar a bola no chão às vezes. E Brasília sabe fazer isso, mas não está fazendo isso nessa hora. O recado que o presidente Michel Temer deixou com essa fala é claríssimo. E acho que o ministro Gilmar Mendes entendeu, porque é o decano, é a voz mais experiente da corte, indicado no final do governo Fernando Henrique Cardoso e ficará lá até 2030. Ele sabe do que eu estou falando. É preciso parar. O ministro Alexandre de Moraes age de forma desenfreada. É preciso parar e entender o que é a legalidade. Do contrário, nós vamos ter um rompimento constitucional, porque o Congresso já não aguenta mais esse tipo de situação. Então o recado está dado, e a maioria do Congresso também virá, talvez nas urnas em 2026. Eu não vou entrar no mérito do inquérito, Paula, como eu disse, porque eu não tenho conhecimento. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.